foi cascudo para passar pelo Cruzeiro. O Grêmio foi malandro. O Grêmio teve maturidade. O Grêmio tem, e os gremistas se usam muito desta tese, o Grêmio tem o sangue copeiro para enfrentar um time que sabe usar o campo, que se organiza bem taticamente, e o Renato mostrou que fez escolhas certas. Ainda que o cuiabano não tenha feito uma grande partida, defensivamente, do ponto de vista tático, e o fato da inovação, da coragem do treinador gremista, merecem aplauso. Mais do que isso, a escolha do goleiro Grando foi fundamental nesta classificação do Grêmio que grita e que mostra, na minha opinião, que Renato se precipitou ao dizer que o time do Grêmio não tem condições de ser campeão do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro eu concordo que é mais difícil, mas na Copa do Brasil, com o elenco atual, o Grêmio pode ser campeão. Eu não estou dizendo que vai e nem que é favorito, mas tem condições pelo futebol maduro, cascudo que vem apresentando. Do outro lado, do Internacional da eliminação, não se pode confiar num time que passa pelo CSA raspando nos pênaltis e que sequer passa pelo Caxias no Campeonatinho Gaúcho. Nenhum time que jogue por apenas 45 minutos, porque as pernas não resistem mais do que isso, vai celebrar ou vai chegar perto de títulos. Mas há uma preocupação latente no Internacional. O abatimento que se viu pós-eliminação. E ele está personificado, escancarado no seu presidente. O abatimento do presidente Barcelos ontem na entrevista coletiva foi visível, foi nítido e é óbvio que isso contagia o grupo. Ou o Inter efetivamente acerta na janela de transferências de julho ou pode olhar o calendário da Série B em 2024. Baldasso, teu primeiro destaque, por favor. Não há mais espaço para indignação, só há espaço para tristeza. A pior direção da história do Esporte Clube Internacional jogou a autoestima dos colorados no esgoto. Ontem não se protestou, apenas se saiu triste do estádio. O calvário, a via crucis de uma gestão que está destruindo o Esporte Clube Internacional. Um pedido, Mano Menezes, que não tem culpa nenhuma do que está acontecendo. Por favor, Mano Menezes, salve o Inter, é só em ti que eu confio. Muito bem, vamos colocar a nossa enquete interativa. Boa tarde a todos vocês ligados na TV Bandeirantes no Rio Grande do Sul e na nossa live do YouTube. Onde está a enquete interativa na aba Comunidades? Que hoje pergunta para vocês, por que o Inter foi eliminado na Copa do Brasil? Alternativa número 1, subestimou o América no segundo tempo? Não matou o jogo quando era preciso? A preparação física foi decisiva? As substituições de Mano Menezes ou o grupo de jogadores que é fraco? A interativa está na nossa live do YouTube, na aba Comunidades, convidando a todos vocês. César, vamos começar com o Grêmio, que vai adiante, embolsa uma bolada de 4 milhões e 300 mil reais. Despachou o Cruzeiro, CCD. É isso aí, Meneghetti, despachou o Cruzeiro com a cara do Grêmio. A noite no Mineirão mostrou muita coisa, mas eu quero falar do coração. O coração de um time que luta, um coração de um time que tem lideranças. A principal delas está na Casa Mata. Renato Portaluppi, mais uma vez, mostrou que é um líder com o coração vitorioso. Mas dentro do campo, Meneghetti, o Grêmio também tem líderes vitoriosos. Walter Kahneman botou o coração na chuteira. Mais uma vez, determinou que para ganhar do Grêmio iam ter que passar por cima dele. No meio-campo, um pulmão que parece não ter fim. A gente está falando de problemas físicos, pois Vija Sante corre por ele e por mais 15 se precisar. E na frente, um jogador completamente de outro tipo, de outra estirpe, que decidiu o confronto com o Cruzeiro, Luís Soares. E muitos coadjuvantes que também têm coração. Um grande time se faz com técnica, com tática, mas é impossível um grande time não ter coração. Esse time do Grêmio ainda tem muito o que melhorar, mas ele orgulhou o torcedor do Grêmio ontem. Nós estamos todos orgulhosos. Relembramos um Grêmio copeiro, um Grêmio que luta, um Grêmio que quer sempre vencer. Ontem foi um Grêmio com a cara
daqueles anos 90, que lembrou muita gente, muitos se emocionaram por isso. Viva o Grêmio, viva o coração dos tricolores. Hoje eu estou muito tranquilo e acho que parei por aqui para falar, Meneghetti, porque eu estou feliz da vida com a vitória do Grêmio. Ribeiro Neto. Olha só, gente, olha só. Foi realmente uma vitória copeira do Grêmio. E sabe que Copa do Brasil, gente, tem muito a ver com o Inter também. Copa do Brasil, Libertadores, as competições que são mata-mata, a questão do desempenho ela é fundamental, ela é importante e nós vamos até analisar isso aí. Mas o que é importante é o produto final, porque se encerra ali. Quando termina uma fase, ela se encerra ali. Você pode até projetar, mas jogando assim vai adiante, não jogando assim não vai adiante. Mas não, é que cada confronto do mata-mata é especial. Tem outro ambiente, tem outra circunstância, até varia muito com relação ao adversário. Por que eu quero dizer isso? O Grêmio não foi brilhante, ontem não foi. O Cuiabano, como você falou, que eu queria, e acho que o Renato acertou, não foi aquele jogador que eu esperava, mas não precisou. Sabe por que não precisou? Porque tudo isso que o César falou, todas essas valências assim, o Grêmio demonstra. O Grêmio sabe sofrer. E sofreu bastante, tá? Diga-se de passagem. Só que a alma gremista parece que talhada para essa competição, ela se sobrepõe aos obstáculos. Então, o que nós vimos ontem? Superação. O Grêmio se superou. O Grêmio foi efetivo. O Grêmio teve 3 chances no jogo. Uma até estava impedindo com a bola na trave do Cuiabano. E ganhou o jogo. E competição desse perfil é assim. Tu tem que ganhar. Tu tem que ganhar o jogo. Tu tem que ganhar o confronto. Ou tu tem que permanecer vivo para decidir, seja em casa ou fora. E o Grêmio sabe fazer isso aí. Então, parabéns ao Renato, parabéns ao grupo de jogadores, parabéns à torcida do Grêmio, parabéns ao clube, que ganhou um valor financeiro, mas é um pouco importa. Isso eleva a estima, Meneghetti. O Grêmio contra o São Paulo, que vai ter até poupar alguns outros jogadores, vai entrar com a estima elevada, confiando, sabe? Porque mostra isso na prática. Não é uma coisa imaginária. O Grêmio supera os seus limites e os tem. Então, até a pé nós iremos. Grêmio, copeiro, tricolor. Que espelho. Ô Meneghetti. Ele esqueceu no meio o hino Sabe do que Grêmio. eu tenho uma tese sobre a dupla Grenal e as possibilidades de títulos em campeonatos que estão, por exemplo, um Flamengo, Palmeiras, um Atlético Mineiro, que tem muito mais poderio financeiro. A única chance é superação, jogar com a corda mais esticada que os outros e ter um preparo físico melhor do que os outros. O Grêmio ontem contra um igual, o Cruzeiro não está nessa turma dos diferenciados, o Grêmio contra um igual, quis mais que o igual, teve mais superação, mais envolvimento do que o igual e o Grêmio venceu, e o Grêmio passou. O Grêmio, com o que está mostrando em relação a espírito, envolvimento com as coisas do jogo e das competições, e muito por conta do Renato, tem chance sim de ganhar a Copa do Brasil. Por que não? Claro que tem chance de ganhar a Copa do Brasil. O Grêmio ali adiante vai pegar um Palmeiras, o Grêmio é inferior ao Palmeiras, mas com o que o Grêmio mostrou ontem, com a capacidade que o Grêmio tem de esticar essa corda dessa forma, que o meu time não tem, o Grêmio tem condição de ganhar sim. O Grêmio ontem, para mim, se apresentou como um dos candidatos ao título da Copa do Brasil. Eu tenho dito isso no sentido não que seja favorito, né? Mas no sentido de que eu não concordei com a tese do Renato, porque um time que tem jogadores como o Grêmio tem no seu elenco, e especial, eu quero falar em especial de um protagonista do futebol mundial, que é o Soares, o time que tem esse jogador, ele está apto para ganhar o título. Se vai ganhar ou não, se é favorito, não coloco o Grêmio como favorito. O Palmeiras é mais favorito, o Corinthians está crescendo na competição, enfim, é um torneio, mas o Grêmio está apto. E aí eu quero falar do Luis Soares, porque tem um detalhe desse jogo contra o Cruzeiro muito interessante. O Soares é um intransigente, é um indignado com a adversidade, com o resultado que não favorece o seu time. Assim ele construiu a sua biografia como um jogador multicampeão e muito vencedor. Pois ontem, o Grêmio jogou para entregar a posse de bola para o Cruzeiro. O Cruzeiro chegou a ter no primeiro tempo 66%, 67% de posse de bola. No segundo tempo teve um momento ali, eu fico acompanhando isso, que estava com 71%, 72% de posse de bola. Então o Grêmio entregou mais uma vez, como já havia feito no Grenal, entregou a posse de bola para o seu adversário. Mas, eventualmente, o Grêmio fazia a marcação alta.
E foi assim que o Grêmio conseguiu uma roubada de bola, justamente do Soares, para o Vijaçante aproveitar e chutar uma bola colocada fora do alcance do goleiro. Pois bem, em vários momentos nós víamos o Grêmio tentar a marcação alta, com o Bitelo pela direita, Soares e com o Cuiabano. Cruzeiro que tem uma boa saída de jogo, tem um bom toque de bola, usa bem os espaços do campo, conseguia sair, e aí a gente via a indignação do Soares, chamando como, venham, vamos fazer o abafa mesmo, vamos fazer a marcação alta e efetiva. E foi desta maneira que o Grêmio conseguiu o gol da classificação. E aí eu lembro do primeiro enfrentamento na arena. Quem foi o jogador protagonista da reação gremista? Soares. Então, o Grêmio tem um bom time de futebol, que compete muito, mérito do seu treinador. Mas tem um jogador extra classe, um fora da curva. E isso faz com que todo o bom time de futebol cresça e passe a ser um time muito bom. O Meneghetti, César, olha só, presta atenção. Sabe qual é o grande mérito do Renato neste momento? É que o Renato está diferente. E por que isso? Porque ele está enxergando coisas que as pessoas enxergam. Né? Mas o Renato sempre teve conceitos muito estabelecidos, né? O Renato sempre esperou a hierarquia, né? a questão da confiança em determinado jogador e sempre levou isso, né, para o campo. Quando ele ontem opta por deixar o Cristaldo no banco, ele está dizendo para todo mundo, olha, nós precisamos competir. O Grêmio de 3, 4 jogos atrás, contra Bragantino, contra Fortaleza, contra o próprio Cruzeiro aqui, não está conseguindo competir. Para competir, tu precisa saúde. Tu precisa um cara que tenha a capacidade de marcar em cima de vez em quando, mas voltar para recompor e ter velocidade para chegar à frente. E até ontem o Grêmio não conseguiu fazer com isso com perfeição, como fez lá em Curitiba. O Cruzeiro, no primeiro tempo, trocou 220 passes certos, o Grêmio 50. Para te ver o tamanho da dificuldade que o Grêmio tinha para desafogar. Então o Grêmio sofreu o jogo inteiro. O Grêmio se cansou muito, porque correu muito atrás da bola. Mas, tchê, o Grêmio passou por isso. E quando tu tem esse tipo de dificuldade, tu tem que passar por isso. Eu estou vendo elogios aqui ao programa aos jogadores do Grêmio, alguns nomes foram citados, ao Renato, todos os elogios são merecidos, a parte física, tudo merecido. Eu quero fazer uma referência aqui a quem talvez mereça os maiores elogios pelo Grêmio estar se apresentando como candidato a coisas na temporada de 2023, que é a direção do Internacional. Eu tenho uma inveja ruim, não é inveja boa, é inveja ruim de ti, César, porque tu tem direção. Tu tem direção. Eu tenho direção. Quando o Grêmio começou o ano, a perspectiva que nós tínhamos é que o Grêmio, em primeiro lugar, sofreria um atropelo do Internacional pronto do Campeonato Gaúcho. E que o Grêmio faria uma temporada para não voltar para a Série B. Diante de dificuldades financeiras e de não ter nada no grupo para se aproveitar. O Grêmio formou um time, competitivo, o Grêmio fez contratações importantes que solucionaram problemas e o Grêmio se apresentou em 2 ou 3 meses como um time com capacidade de enfrentar os maiores times do futebol brasileiro. Parabéns, presidente Alberto Guerra e os seus pares, a direção do Grêmio está de parabéns. Existe um clube em Porto Alegre que tem direção. E aí, Cedra, vou te passar, só quero pegar a reboque essa tese do Baldasso, que é a audácia, que aqui eu quero colocar como sinônimo positivo de coragem da direção, do presidente Alberto Guerra, do vice de futebol Paulo Calef, para contratar um jogador como o Luiz Soares. Claro. Porque isso, no momento que a gente sabe que a situação financeira do Grêmio, embora como um todo é melhor que a do Internacional, momentaneamente, com o déficit deixado do ano passado, não recomendaria tu trazer o Soares. Pois eu tenho convicção que se o Grêmio não tivesse aqui o Soares, talvez o título gaúcho não viesse, e acho que ele não ficaria com o Inter. Ele poderia ficar com o Ipiranga ou poderia ficar com o Caxias e talvez o Grêmio já estivesse eliminado da Copa do Brasil. Então, parabéns à direção do Grêmio, aos dirigentes, e aí eu nomino, mas tem todo um corpo diretivo, Alberto Guerra e o vice Paulo Calef, pela ousadia e coragem, mais do que isso, de insistir na contratação desse jogador. Quanto que o Grêmio gastou 50 milhões de reais em contratações? Mais ou menos o que Vamos lá. disse. Aí tu pensa assim, se o Grêmio fosse comedido e usasse o discurso da austeridade financeira, como alguns dão aí, o Grêmio teria gasto o quê? 25. Vamos lá. O quanto o Soares rendeu ao Grêmio em novos sócios? Ontem, o Grêmio ganhou 5 milhões de reais a mais que o Internacional só por passar dessa fase. Se o Grêmio passar outra, já é 10. O Grêmio já se pagou. Sabe por quê? Coisas lindas do meu coração. Porque futebol, para tu ganhar dinheiro com futebol, tu ganha partindo de ter um bom time. A austeridade financeira é tu fazer um grande time para ganhar dinheiro, ganhando competições, vendendo jogadores e colocando sócios no clube. Burrice
financeira no futebol, rasgar dinheiro do clube é tu fazer time ruim que não vai a lugar nenhum, que cai pro Globo na primeira fase da Copa do Brasil, que cai nas oitavas da Libertadores. Este time rasga dinheiro do clube, tá? Então não caiam mais em papinho de austeridade financeira. Vocês pegaram, eu tava pensando aqui, o Ribeiro ontem, ele falou na escalação do Cuiabá, né? Que seria um acerto do Renato. Desde sábado eu falo isso. Mas especialmente ontem tu fizesse isso. E eu acho que a gente está adiante, aí a gente até pode criar uma conexão do Grêmio com o Inter e o que representa a figura do Cuiabano em cima exatamente do comentário brilhante que tu fizesse ontem, Ribeiro. E eu pego também o que o Meneghetti falou e junto a isso. Jogadores fazem o futebol. O Grêmio fez 3 confrontos com o Cruzeiro. Vocês pararam para pensar, 3 confrontos com o Cruzeiro. O primeiro, com pouca saúde, tomou um rodeão do Cruzeiro. O segundo, em Porto Alegre, com pouca saúde, tomou um rodeão do Cruzeiro. Discordo, tá? Não tomou um rodeão. Jogou menos. Tá, jogou no primeiro menos. Eu concordo com o rodeão. Isso. Tá. Mas no segundo jogou menos. Aí vem os jogadores. Aí é que aparecem os caras. Os caras que são essa figura que tu acabou de citar, que merece sempre que a gente diga. Porque não é o gol dele, é a figura dele. O lance do gol, Meneghetti. Os caras se apavoraram com a presença O cara do se apavorou com ele. O cara dá 2 passos para trás quando olha ele na frente dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Saúde, não dá para fazer futebol sem... Presta atenção, olha, ele olha antes, ó. Olha o zagueiro, 2 passos para trás, acabou. E olha, e a categoria dele para jogar, faz e o Vijaçante também, né? É preciso sempre referir, o Vijaçante está muito bem. Mas o que eu quero dizer, quando tu tem esse tipo de cara, na dúvida tu ganha. Ontem os jogadores disseram, não, vamos perder para esses caras de novo. Não vamos perder. Te lembra aquilo que a gente dizia? Não dá para perder, gente. Nós vamos ganhar, nós perdemos uma para eles, jogamos uma em Porto Alegre, nós vamos ganhar aqui dentro. O Kahneman ontem tem 2 lances no jogo ontem, 2 lances, que merecem muito que a gente faça um reparo. O primeiro é do Bruno Alves, que como líbero é outro jogador, tá? Como líbero, ele tem problema de velocidade, recuperação. Como líbero, tu diminui o campo para ele tá indo bem. Ele jogou muito bem de novo ontem, já tinha jogado bem na outra partida. Aquele lance que ele tira na linha do gol é um gol, né? É um gol. É um gol. Esse aí, ó. Esse lance, é um lance, o torcedor merece aplaudir muito ele. Ele vai muito bem nesse lance. Com a perna certa? Com a perna, não, e ele vai no tempo, ele não alcança, ele vai no tempo certo. É linda essa jogada. E a outra é o Kahneman, no lance mais sério de jogo, aquele chute do Gilberto, o goleiro defende e o Kahneman salva um gol, né? São 2 gols que o Grêmio salva, um com o zagueiro, o outro com o outro, e que merece o quê? O coração. Então eu quero juntar isso. Por que eu junto a parte física em cima do brilhante comentário do Ribeiro ontem? Porque futebol sem perna não existe. Esqueçam, não existe futebol sem saúde. Muito bem, Tiger Junk na Central Band do Esporte vai nos trazer o Renato. Deixa eu só te perguntar o seguinte, Tiger, tu tá feliz ou tu tá triste? Eu estou. Tá bom, entendi. Tá bem. Vamos lá, Tiger. Tudo bem, Meneghetti? Abraço para todo mundo aí. Olha só, vamos ouvir o Renato Portaluppi, então, falando sobre a vitória do Grêmio, 1-0 e, obviamente, um discurso efusivo, um discurso entusiasmado do Renato depois da classificação heróica lá em Belo Horizonte. E a gente roda aqui no Donos da Bola. Você pode falar que o Cruzeiro teve 70% de posse de bola, 70 e poucos, mas 70 e pouco praticamente no campo deles. A gente procurou se defender mais hoje do que jogar. Eu acho que o mais importante de tudo, principalmente se tratando de Copa do Brasil, eu falo para o meu grupo, vocês precisam aprender a sofrer. A gente tem sofrido, mas a gente tem conquistado os resultados. Isso que é mais importante. Entre jogar bonito e ter um resultado, eu prefiro ter um resultado. Se a gente puder jogar bonito, tudo bem. Bonito que eu digo tendo posse de bola. Mas na arena é um jogo totalmente diferente. Falta aí, Pete, a gente teve dificuldades com esquema diferente, com jogadores diferentes contra o Atlético Paranaense, a grama diferente. Hoje aqui o gramado, infelizmente, muito ruim, entendeu? Muito ruim. Uma pressão muito grande também do adversário. E muita gente falou quando nós pegamos o Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha pego o adversário mais fácil, né? As pessoas esquecem, né? Quando falam besteira, a gente não esquece. Aliás, ultimamente as pessoas têm criticado o Grêmio, não é nem criticado, mas têm colocado os placares bem antes das partidas, né? A única coisa que eu peço é que
Aí é a imprensa no Brasil todo, que respeite um pouquinho mais o Grêmio. Eliminação colorada na Copa do Brasil com direito a requintes de crueldade. No primeiro tempo já tinha feito o score necessário, acima do esperado, os 3-0 que o Inter precisava. Tomou um gol no segundo tempo, que o Inter só joga 45 minutos, aí foi para os pênaltis. E aí, no único pênalti que o Internacional errou, o VAR deu uma mãozinha. O alemão, que pênaltizinho cobrado aquele primeiro, hein? Aí deu a chance, que o goleiro do América se adiantou, conseguiu na cobrança e ele foi efetivo e acertou. E aí o Internacional conseguiu ser eliminado porque um dos seus jogadores, Carlos de Pena, bateu o pênalti e ela raspou no pé de apoio. Baldasso. Aconteceu ontem o cenário, né, da Via Crucis, do Calvário, que é a gestão Alessandro Barcelos, a pior gestão da história do Esporte Clube Internacional. O que nós vimos ontem em campo é o desenho de tudo que nós estamos vendo. O diagnóstico estabelecido por nós aqui, por nós, porque o Inter não estabelece diagnóstico nenhum, o Inter vive com o discurso do vamos trabalhar para resolver, e nunca resolvem nada. O nosso diagnóstico aqui já foi bem claro sempre da torcida do Internacional. O Inter tem um primeiro grande problema, que tem um grupo ruim, por conta da incompetência de uma direção. O grupo do Inter é ruim. Eu quero pegar aqui, por favor, me dá um tempinho aqui. Eu quero pegar o time que terminou o jogo ontem. Eu vou pegar aqui, eu até printei aqui. Eu quero pegar o time que terminou. Atenção, o time que terminou o jogo ontem. John, Igor Gomes, Moledo, Nico Hernandes e René. Campanharo, Matheus Dias, Estevão e Depena. Jean Dias e Alemão. Isso aqui é quinto colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. Quinto colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. Então isso é culpa de quem? Da direção, que destruiu o grupo do Inter. Essa direção está destruindo o Internacional desde o momento em que mandou um time vice-campeão brasileiro, mandou o treinador embora e marcou na paleta 6 jogadores para mandar embora porque eram de outra gestão. A direção do Internacional acumula um fracasso atrás do outro. A torcida do Inter neste momento ela não fica mais indignada. Eu estou vendo muita gente dizendo, vou ligar o Donos da Bola para ver o Baldasso berrando. Sim. Baldasso não vai berrar. Baldasso não vai berrar. Sabe por quê? Porque essa gestão me acostumou a perder. Essa gestão do Inter me acostumou a passar vergonha. Eu estou deprimido. Eu não estou indignado. Eu estou deprimido. Agora, eu vou dizer para vocês, cuidado com as culpas. Existe quem criticar Mano Menezes hoje, ou não entende bulhufas de futebol, ou persegue o Mano Menezes, ou está de má fé, tentando botar no Mano para proteger o outro lado, e você sabe do que eu estou dizendo. Ontem eu senti pena do Mano Menezes, quando ele olha para o banco no segundo tempo e chama o Alemão, o Estevão e o Jean Dias. Se alguém viu ontem o time do Inter que estava escalado, que eu coloquei aqui, e que mesmo assim, por capacidade do Mano, conseguiu fazer 3-0 no primeiro tempo, e depois viu aquele escárnio do segundo tempo com o time caminhando em campo, sem pulmão para nada, diz o quê? Sabe qual é a única culpa do Mano Menezes? Eu vou dizer, o Mano tem uma culpa. Ele foi conivente. Porque o Mano Menezes, quando passou todas as coletivas de fevereiro para cá, sem responsabilizar a preparação física pelo que estava acontecendo, né? Ele errou. Ele foi conivente com a incompetência da direção. Quando ele não reclamou das carências do grupo, inclusive se colocou ao lado da direção, nesse movimento incompetente que a direção teve de processo de formação de grupo, ele foi conivente também. Eu só tenho medo de uma coisa. Que a gestão Barcelos, que destruiu o meu presente, destrua o meu futuro. Porque eu não sei quantos anos serão necessários para recuperar o que essa gestão está fazendo. A base, com o trabalho que é um absurdo de tão incompetente de Gustavo Grossi, quantos anos para fazer a base funcionar de novo? Né? Quantos anos para o clube funcionar como um todo de novo? Ah, mas tem austeridade financeira. Não diminuiu R$1 da dívida do Internacional e não conseguiu contratar. O Internacional continua tendo os mesmos problemas financeiros de sempre. Esta é a pior gestão da história do Esporte Clube Internacional. Eu só quero terminar o ano na Série A. Teve um camarada que colocou lá, Ribeiro, já vou te passar no meu Instagram. Não vou nem falar do jogo, só vou contar essa historinha aqui. Eu não me lembro o nome dele, botou no meu Instagram lá. Me acompanhem lá também, Meneghetti, jornalista. Ele colocou lá assim, Meneghetti, tem que passar lá no Beira-Rio. Eu sei que tu mora na Zona Sul gritando, ô seus incompetentes. Pelo lugar que eu sou contra esse tipo de manifestação, passar no Beira-Rio gritando. Mas é que não dá pra falar isso. Porque se eu falar isso, eu vou ter que abrir as portas do Gigantinho. Para colocar, porque daí vão sair todos os incompetentes lá do Internacional, lá do CT, lá do Beira-Rio, no corpo diretivo especialmente, e vão ter que fazer uma reunião no Gigantinho, de tantos incompetentes que há lá. Ribeiro Neto. Sabe que sabe o que é? Eu vou ficar assim, eu vou dar uma passadinha de pano do Mano Menezes hoje. Vou só desfazer o Baldasso. Porque assim, ó, cara, a fase do Internacional do torcedor, eu vou pegar o torcedor do Inter. Cara, o torcedor não merece passar o que vem passando, né?
O jeito que o Inter foi eliminado é uma coisa assim que é roteiro de filme, sabe? Daqueles filmes independentes, Baldasso, que surpreendem, sabe? Com trechos diferentes, aconteceu isso. Cara, se vocês pararem para pensar por que foi eliminado? Foi eliminado porque o teu batedor chutou a bola 2 vezes no mesmo lance. Mas não existe isso, sabe? Mas é que a gente tem que analisar, né? Eu concordo contigo, tá? E hoje a padaria que eu fui tomar café com a patroa, com a dona Lúcia Matos de manhã, a padaria da Tristeza, lá da Pracinha da Tristeza, fui lá com o meu pãozinho na Marques Pan, ele disse, cara, pensa num bom cineasta. Coppola. Cara, ele não conseguiria fazer um roteiro... Não, isso é Tarantino, Tarantino que gosta dessas surpresas, essas coisas diferentes. Cara, não existe. O Inter tomou 2 gols lá em BH nos acréscimos e os 2 são de pênalti. O melhor jogador do time do Inter foi expulso depois do gol do Internacional. Cara, isso aí é surreal. Claro, tá, eu sou um cara que acredita um pouco nessa questão de ambiente, de atmosfera. A gente sente um pouco o feeling das coisas. Eu tenho sentido muitas coisas, entendeu? Então assim, cara, tudo bem, não é botando, como alguns já fizeram aí, umas brasas no chão, umas ovelhas nas costas e caminhar meia-noite no gramado sem luz. Isso não é isso que vai adiantar. Os caras faziam. Esse negócio das brasas, tu sabe o que aconteceu, né? Pois então. Foi feito antes de um Grêmio Cruzeiro, no Estádio Olímpico, sábado de noite, jogo domingo de tarde, sabe disso? Consequência, os jogadores do Grêmio tudo ficaram com bolha nos pés, o Grêmio tomou 4 do Cruzeiro. Então, assim, existe o misticismo, existe a aura, tudo isso faz parte, tá? Mas não é só um banho de sal grosso que vai ajudar o Internacional. Não pode deixar chegar no pênalti, Ribeiro. Claro. Depois tu faz 3-0. Claro, aí é que tá. O Internacional foi o que tem sido. Eu vou te fazer uma analogia. Um tiro no primeiro tempo e uma brasa no segundo. E assim, ó... É o seguinte, Ribeiro, eu vou te fazer uma analogia em cima do que tu está falando. O Internacional é um paciente que entrou em coma no hospital. Entrou em coma, tá 2-0 pros caras, teu time não tá jogando nada e tá 2-0 pros caras. Aí o médico foi lá e fez a cirurgia e recuperou o paciente. Só que o paciente, quando ele foi sair do hospital, ele foi atropelado. É o Internacional, entendeu? Mas vem cá, o cara fez o mais difícil, ele salvou a vida, como é que tu vai? Ou escorregou na escada do hospital e bateu a cabeça e morreu. Então, assim, ó... Mas não pode deixar, aí que tá, Ribeiro, não pode deixar chegar nos pênaltis. Depois que tu faz 3-0, com 36.500 torcedores no teu estádio, tu não pode tomar um gol daquele jeito. Tu pode colocar a culpa até no sobrenatural de Almeida, se você quiser. Não, eu não coloco. Mas sabe o que eu coloco? Você vai estar se enganando. Não, é que sobrenatural de Almeida, isso aí tem nome. Nome e sobrenome. Tudo bem. Alessandro Barcelos e o corpo diretivo como um todo. Tudo bem, é aí que tá, eu quero chegar nisso aí. Quem contratou o William Thomas não foi o sobrenatural de Almeida. Quem contratou o Giancarlo Lourenço foi o William Thomas. Então, quem contratou o Sandro Orlandelli para fazer a função do Autuori não foi o sobrenatural de Almeida, Ribeiro. É que não sobrenatural, mas eu tô sobrenatural não contratou o Baralhas. Eu tô falando, você pode até colocar, né? Mas ninguém fica tantos anos como o Inter está sem ganhar nem gauchão por sobrenatural de Almeida. Isso são processos que estão se comprovando ineficazes, né? Vou usar ineficaz para ser mais carinhoso, tá? E que permanecem. E assim, mas ainda tem a Libertadores e o Brasileiro. E aí eu entro naquilo que tu falasse, né? O ambiente que o Baldasso foi cirúrgico. O torcedor do Internacional parou, ele tá assim, ó. Libertadores, tá? Assim, eu vou dizer pra vocês uma tendência aqui, tá? Vou dizer uma tendência. A tendência do Internacional ser eliminado da Libertadores na fase de grupos. A tendência é essa. O Inter pode reverter, pode ir lá e ganhar do Nacional, fazer um jogo heróico. Mas não é a tendência. A tendência não é ganhar lá e a chave... Por que eu estou dizendo isso? Mas, Meneghetti, o Internacional é líder do seu grupo. Acontece que o Inter joga contra justamente os 2 adversários mais difíceis. O Nacional fora e aqui o melhor time da chave, que é o Independiente Medellín. E os 2... tem os outros jogos, cada um deles, contra um time que está fora, que é o Metropolitanos. Então os outros 2, em tese, já tem 3 pontos conquistados. Então eu olho como tendência a chave do Inter. O Inter não vai classificar. E no Campeonato Brasileiro, o Inter está andando de mãos dadas com uma sacola que tem um logotipo gigante. Manual da Série B. Fala, Baldasso. Meneghetti, em fevereiro deste ano, o técnico Mano Menezes sentou com a direção numa reunião ordinária da semana e disse para a direção o seguinte: olha, não está funcionando a preparação física, eu estou preocupado e acho que devemos mudar.
Naquele momento, o senhor William Thomas, o dirigente que trabalhou no Grêmio, parece que tem inclusive uma identificação afetiva com o Grêmio e que vinha do Avaí, o senhor William Thomas, que contratou o preparador físico que demoliu o Inter fisicamente, apresentou scouts, números, ciência de dados, provando que o trabalho, segundo ele, era bom do preparador físico e humano. Então tá, mas eu estou avisando agora, vai dar problema lá na frente. A direção esperou até maio para trocar o preparador físico, quando não tinha mais recuperação a curto prazo, como nós estamos vendo agora. O Internacional ontem, aos 45 do segundo tempo, quando precisava de apenas um gol para evitar os pênaltis, estava caminhando em campo. E não adianta tu pensar em casa, é falta de raça, é falta de vontade. Os jogadores não tinham as menores condições. Tu acha aí em casa que o Mano Menezes coloca o Estevão no lugar do Wanderson, porque ele acha o Estevão melhor que o Wanderson? Tu acha que ele colocou o Jean Dias no lugar do Pedro Henrique porque ele acha o Jean Dias melhor que o Pedro Henrique? Ou será que é porque o Wanderson e o Pedro Henrique não conseguiam mais caminhar dentro de campo? Vocês têm consciência do que essa direção fez com o Internacional? Olha a qualidade do grupo do Internacional. O Inter teve 7 meses para formar um grupo minimamente qualificado, para contratar 2 ou 3 peças para completar alguma coisa que no ano passado ameaçava ser positiva. O que essa direção fez com o clube de ponta a ponta desde que assumiu vai demorar muito tempo para o clube recuperar. Essa relação, e ontem eu pego um pouco também do que o Ribeiro falou, a crueldade de algumas eliminações do Inter, a maneira como ela é feita, é um negócio que a gente tem que pensar, mas a gente não pode tratar o imponderável como algo mais sustentável no futebol. E o Inter já teve momentos em que a bola bateu na trave e não entrou, já teve momentos que ela bateu na trave e entrou, e tu tinha mais qualidade. A grande crítica que eu faço... Bateu no joelho do Tassiano domingo, né? Bateu no joelho do Tassiano domingo, né? Bateu no joelho do calcanhar do John lá em Caracas. Que foi o que nós falamos. Foi o que nós falamos. Ela já bateu... teve o outro lado de ajudar o imponderável. Mesmo. Ela já bateu no joelho do Tassiano, não entrou, um lance que até hoje a gente não consegue. Exatamente isso. Por que eu defendo que o Inter se submete ao imponderável? E eu tenho falado isso bastante aqui há algum tempo. Para mim falta jogador. Claro. Jogador. Gente. A estrela. O Inter sempre foi um clube que, mesmo nos piores momentos, teve sempre uma estrela jogando. Um cara que é diferente, um cara vencedor. Esse grupo não tem nenhum. Nenhum. Não é assim uma... Qual é o vencedor do grupo? Qual é o mercado? É o vencedor? Qual é o vencedor do grupo do Inter? Pega, por exemplo, eu não quero nem citar o Soares para não granalizar, mas pega o Inter mesmo. O D'Alessandro tem 40 anos. Pô, o D'Alessandro está no campo, é diferente. O Inter, quando contratou, a gente falou sobre isso aqui, o Guerreiro, o Guerreiro nunca fez gol em Grenal, mas era um vencedor. Claro. Entendeu? Era um cara que, botou o Guerreiro lá na frente, é vencedor. O Inter não tem nenhum. E aí não vai ganhar, porque se tu plantar batata, tu vai colher batata. Futebol é assim. O Grêmio, por exemplo, ganha porque tem uns caras ali que são vencedores. O Kahneman é o quê? Mas o Kahneman estava no rebaixamento. Ele é o quê? É um vencedor. O Soares é um vencedor. O Renato é um vencedor. O Mano, acho que é o mais vencedor dos integrantes do Inter. Mas é um cara que também não tem tanta identidade ainda com o Inter. Está criando a sua identidade. Então, falta boleiro. Falta um pouco mais daquele... O Yarley. Bota o Yarley para jogar, entendeu? Sabe, tá faltando pimenta no Inter. Tá, agora vamos colocar o Mano para falar, por favor? Absolutamente abatido, tá? Mano Menezes, e acho que essa foi a tônica, Meneghetti, de todo o vestiário do Internacional. Eu relatei, inclusive, no Atualidades Esportivas, primeira edição, que o discurso, ele parecia um pouco conformista, mas ele ia de encontro ao semblante das pessoas que davam esse discurso, porque o semblante, ele era de um total abatimento e de uma frustração muito grande. O Mano Menezes traz um pouco dessa frustração e um pouco também da sua análise a respeito do resultado de ontem no Beira-Rio. A gente ouve o técnico colorado. É muito duro ter que vir aqui sempre, né, pela terceira vez, explicar a eliminação nas penalidades máximas. Foram 3, né? Vamos tentar separar uma da outra. Se nós pegarmos, já que às vezes quando o resultado vem, a gente quer falar de desempenho.
Se a gente olhar o desempenho do Internacional nos 180 minutos contra o América, é muito absurdo a gente não ter passado para as quartas de final. É muito absurdo. A responsabilidade é nossa, André. A gente não pode fugir das responsabilidades da gente, tá? O fato de acontecer isso ou aquilo, das coisas não terem caminhado como deveria, é de responsabilidade nossa. Temos que assumir isso. E aí eu quero falar um pouco sobre o Mano Menezes. Daqui a pouco a gente vai rodar também, se tivermos tempo, o presidente Alessandro Barcelos, com um abatimento escancarado e preocupante. O Mano também. Mas eu estou muito alinhado com o Baldassi e faz tempo que eu defendo isso, né? Que eu acho que o Mano tem as suas responsabilidades. Acho que a palavra conivência talvez seja muito apropriada que o Baldassi usou aqui, do Mano não ter feito esse alerta, né? E talvez o Mano, eu não sei se ele fez internamente, do sentido de os jogadores que o Internacional estava contratando. Eu sei que ele tem as decisões do Mano que eu contrario, mas, por exemplo, ontem ele teve coragem para colocar o Luca, que a gente reivindicava. Exatamente. E deu certo. O Luca foi bem. Bom, o Inter conquistou no primeiro tempo 3-0. Aí depois ele olha para o banco e ele tem o alemão que voltou a ser o jogador do Novo Hamburgo. Esse alemão aí, eu não sei se é o genérico, aquele grande alemão que surgiu o ano passado, que era um jogador que encantou ao Palmeiras, que chegou a sondar. Imagina se o Inter tivesse vendido o alemão para o Palmeiras, bolsava uma grana e colocava o alemão lá para, quem sabe, deslanchar sua trajetória. Agora é o alemão que nós estamos vendo do Novo Hamburgo, com atuações bizonhas, pífias. Este é o grupo do Mano. Mais do que ele está tirando é possível, talvez seja. Talvez quando as vitórias encarreirarem, tal, recuperar um pouco a autoestima, mas também não muito mais do que isso, Baldassi. Não, pelo amor de Deus, gente. É que assim, ó, se a gente desvirtuar o diagnóstico que nós estamos fazendo sobre o que acontece no Internacional, nós não vamos estar ajudando em nada o Internacional, alertar o Internacional sobre coisas piores que podem acontecer. O Inter tem uma janela aberta no dia 3 de julho. Em que se fala da vinda do Valência, pipipi, popopó, né? Talvez para brigar pela 7ª colocação do Brasileiro, mas precisa mais do que isso. O Inter precisa agregar no seu grupo. Eu não tenho mais expectativa. O presidente Alessandro Barcelos ontem na coletiva disse: eu não quero gerar expectativa no torcedor. Não se preocupe, presidente. Não se preocupe que o senhor não gera mais nenhuma expectativa no torcedor. Nós não temos mais nenhuma expectativa no seu trabalho como presidente do Internacional. Essa é uma preocupação que o senhor não precisa ter. César. Eu acho, sobre o Mano especialmente, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O Mano tem que ter a sua responsabilidade. Porque se a gente não responsabilizar o treinador também numa parcela, repetindo, para mim a parcela principal é que o Inter tem um time ruim. Mas o Mano precisa dar mais para esses jogadores. O Inter precisa jogar mais. E se não tem perna para jogar 90, monta um esquema que tu preserve os teus jogadores. O Pedro Henrique nunca jogou uma partida inteira. Jogou bem ontem, tá? O Wanderson não consegue jogar uma partida inteira. Então, tu cria uma forma de dizer o seguinte: divide os dois, bota um para cada tempo, cria soluções. Eu acho que o Mano tem muita responsabilidade também. Não é a maior? Não é, mas tem responsabilidade sim. Na minha opinião, só para tu falar do Pedro Henrique, que eu tenho sido crítico, especialmente da condição de impedimento que ele entra, que ele anda, e alguns arremates, fez boa partida ontem, tá? Pedro Henrique fez boa partida, na minha opinião foi o melhor do time do Inter ontem, que acabou se salvando, foi o Pedro Henrique. Outros jogadores foram bem até, especialmente no primeiro tempo. O Inter morre e não tem perna no segundo tempo. Mas o Meneghetti, é por isso que eu absolvo o Mano Menezes. O Mano Menezes ontem no primeiro tempo, César, tinha um time ruim em campo, um time ruim, que fez 3-0. O Mano Menezes conseguiu fazer um time ruim, fazer 3-0 e recuperar em 45 minutos só. Ele tirou a vantagem do América e ainda fez vantagem em cima do América. Aí, se no segundo tempo os caras não conseguem mais caminhar em campo, como é que eu vou responsabilizar o Mano? Me desculpe, Baldassi. Tu já sabia antes do jogo que ia acontecer. Sim. Tu disse aqui ontem. Se tu sabe que vai acontecer isso, cria uma forma de jogar que tu não desgaste os caras. Mas o César, Mas olha o banco dele. Mas o César é o alemão no banco, é o Estevão e o Jean Dias no banco. Tu me falou antes de separar um time pro primeiro tempo, um time pro segundo, para ter gás nos dois. Mas aí larguemos, né? Mas é o que aí tem. Larguemos, aí né? É o que Vamos voltar pro Grêmio. Diga lá, Tiger Janke. Vamos ouvir Renato Meneghetti. Renato falando sobre Luizito Soares, obviamente o grande personagem tricolor nessa classificação heróica lá em BH. E o Renato rasgou elogios ao centroavante e revelou um bastidor. Soares jogou no sacrifício e o Renato fala sobre isso. Tem outro elogio também que eu queria fazer, que eu pedi inclusive para o grupo, eu bati palmas para o grupo todo no vestiário, mas eu pedi para o grupo bater palmas para o Soares, que hoje mais do que nunca ele deu um exemplo, principalmente para a garotada. É um cara de um caráter muito grande, um cara que gosta de ganhar, gosta de jogar.
ele estava com muitas dores musculares, ele quase não entrou em campo, entrou praticamente no sacrifício, e isso foi importante, a presença dele dentro do campo, inclusive ele fez a jogada do gol. Então ele também, mais do que ninguém, tá de parabéns, porque ele se superou em termos de dores, nos ajudou, ele é o exemplo pro grupo dentro do campo. Tá, Igor Jank, vamos colocar o presidente Alessandro Barcelos para se manifestar com energia, como disse o Ribeiro Neto. Faltou essa energia para o presidente Alessandro Barcelos. Estava bem abatido o mandatário do clube, Meneghetti. Ele fala sobre a eliminação do Internacional e o resultado de ontem. A gente ouve a palavra do presidente Alessandro Barcelos. Primeiramente, de forma muito dura, a gente vem aqui com um misto de frustração e tristeza falar sobre uma eliminação que não estava nos nossos planos, falar de uma eliminação que eu penso começou no jogo de ida, num lance em que nós fizemos o gol e fomos penalizados com uma expulsão, eu diria assim, eu comecei a prestar mais atenção depois daquele jogo, de vários lances semelhantes em outras rodadas de mão no rosto, que o juiz marca a falta e sequer dá cartão amarelo. Então, detalhes do futebol. Se repetem hoje em 2 ou 3 lances que poderíamos ter ampliado ainda mais o marcador, buscamos o resultado. Aliás, quero aqui agradecer o torcedor. Nossa. Um abatimento impressionante, né? E é claro que isso aí é o reflexo do clube, né? Quando o presidente está nesse abatimento, isso chega para o clube, para os jogadores, ele está ali representando o corpo diretivo. Agora, a gestão do presidente Alessandro Barcelos, ela é uma sucessão de erros e tem um problema que a gente aprende em gestão, que eu aprendi com o grande presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad. Me ensinou isso. Vamos trocar os erros. Erramos aqui, aprendemos, e este erro não vamos repetir mais. E é justamente este o pecado da gestão do presidente. Quando ele contratou, achando que poderia abrir mão do Rodrigo Caetano, contratou o Paulo Brax, que é um incipiente, que vem do América Mineiro, que tem uma biografia, não, mas ele trabalhou na Federação Mineira. Não, ele trabalhou no STJD, o STJD, que todos nós criticamos aqui. O presidente Barcelos deve ter críticas ao STJD. Então veio desta origem, não deu certo. Aí ele ficou um tempo sem, e ele trouxe o diretor técnico do Avaí, que lá era contestado. Então eu estou pegando um ponto, poderia pegar os treinadores, poderia pegar coordenadores, uma série de profissionais que passaram pelo Inter nesses 2 anos e meio. Bom, agora é o seguinte, presidente Barcelos, faltam 7 meses para o final da gestão. Praticamente 6 meses e pouco, porque em dezembro não se joga futebol. Eu só tenho uma expectativa da gestão do presidente Barcelos, porque na minha opinião o Inter cai fora da Libertadores provavelmente na fase de grupo, se não, nas oitavas, é como eu vejo o cenário atual. Se passar agora, tem os reforços, faz uma janela inesperada, contrata um monte de gente, tá bem, pode mudar o cenário. E no Campeonato Brasileiro vai andar na parte de baixo da tabela, vai ficar navegando por ali. É só a expectativa de terminar o ano dignamente na primeira divisão. É só isso que resta. De novo, em relação às expectativas, essa direção não deixa nem mais o torcedor acreditar que possa acontecer alguma coisa diferente. Não tem como imaginar nada diferente. Quando tu toma, como é que é a frase aquela? Quando tu toma as mesmas decisões, tu vai ter os mesmos resultados. A direção do Internacional não é que é uma sucessão de erros, é uma repetição de erros. É o que tu disseste, né? É o erro em relação à busca de treinadores. Quando vê que alguém traz o Miguel Ángel Ramírez e todo mundo percebe que um cara que não está ambientado ao processo, um clube que passa por um momento de transição, né? O que a direção faz em seguida, né? Depois do Aguirre, traz de novo um cara do mesmo perfil para dar errado de novo. Em relação à preparação física, o Internacional é um clube que tem que ter preparador físico absolutamente experimentado, com grandes trabalhos realizados e que faça diferença. Erra com o preparador do Miguel Ángel e depois erra de novo neste ano com outro incipiente. A direção executiva é a repetição dos erros e a teimosia. Como é que o Gustavo Grossi continua trabalhando no Internacional, gente? Gustavo Grossi está há mais de 2 anos no Internacional. Esse homem destruiu as categorias de base do Inter. A informação que ele está de férias agora, viu? Está de férias? De férias. Mas ele trabalha no Beira-Rio todos os dias ou não? Não, eu não acompanho essa rotina dele, eu não vejo o cartão ponto dele. É presencial o trabalho dele? Vou botar a nossa Ana aqui do RH
pra olhar o cartão É que ponto tu dele. sabe. Não vai passar nada daí. É que tu sabe que a pandemia nos trouxe uma realidade do home office, né? Sim. De repente o Gustavo Grossi trabalha em home office. Eu não tenho essa informação. De repente alguém do Inter possa informar se ele está todos os dias no A família dele Beira-Rio. mora na Serra Gaúcha. É? A família isso é fato. Família mora na Serra Gaúcha, mas me informaram que ele tem um apartamento na Zona Norte de Porto O Alegre. que o Gustavo Grossi precisa mostrar ainda para se saber que a cada dia que passa vai ser mais tempo depois para recuperar o estrago que está sendo feito nas categorias de base do Internacional? Então, a direção é teimosa. É teimosa. Ela erra sabendo, com todo mundo na volta dizendo que ela vai errar, ela não admite o erro e ela demora para recorrer em relação ao erro. Então, o que eu vou acreditar? Eu só quero terminar o ano na primeira divisão. A expressão que tu usaste é repetir, como é que é? Trocar os erros. Não, sim, o que eu aprendi em gestão é que vamos trocar os erros, vamos errar em coisas novas, até para poder aprender. E esse é o grande ponto. Uma vez aqui vocês até me criticaram que eu usei a expressão direção arrogante, né? E essa soberba, ela está exatamente... É que eu acho que é soberba, não é? Eu acho que tem diferença. Embora seja um sinônimo, tem diferença. Essa soberba, então, ela está presente exatamente nessa tua frase. O Inter nunca conseguiu saber o que errou. Nunca conseguiu saber. E não admitir erro é pior do que tu errar. Porque quando o Inter faz essa lambança em matéria de preparação física, 3 anos seguidos, o Inter trocou o preparador físico nos 3 anos em maio. Nos 3 anos. Cara, aí, batata, mais uma vez. Vou comer batata frita no almoço hoje. Ribeiro. Pois então, né? De novo, um momento emblemático, né, na trajetória do Internacional. Eu não tenho dúvida, viu, Baldasso, que o presidente vai gastar os tubos. Essa história de como é que é? Austeridade financeira. Não vai valer para a janela. O presidente sabe de tudo isso. Sabe que não ganhou nada, sabe que tem só 6 meses. Tem um processo eleitoral, não vamos desconhecer. Mas tivesse dito isso no começo do ano, né? Bom, ele vai gastar os tubos. Tomara. Tá? E aí, aí é um tiro na lua, né? Porque vamos ver até lá, até onde o Inter está vivo, ou na Libertadores, ou dignamente no Campeonato Brasileiro, né? Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. O diagnóstico certo torna a decisão mais possível de ser acertada. E os diagnósticos do Inter sempre foram equivocados. Donos da Bola vai ao intervalo, o Tiger Janks está na live do YouTube conversando com vocês. Intervalo da live do YouTube, torcedor gremista feliz, torcedor colorado triste. Eu não sei se eu fico triste ou feliz, Julinho. Feliz? O Julinho é deles, né? O Julinho tá feliz. O Julinho tá felizaço. Vamos pra live do YouTube aqui do Donos da Bola, você manda sua mensagem. Eu tô cansado, tá, ô Juninho? Eu não tô triste nem feliz, eu tô cansadinho. Tô cansado. E o minuto do Grêmio, diz o Daniel. Pô, a gente falou muito de Grêmio aqui, a gente falou muito sobre a classificação do Grêmio para a próxima fase da Copa do Brasil. Tiger, o JB também tá de férias. O JB está engripado. Está engripado e por isso não tem participado nessa semana. Tá de atestadinho o JB. Tiger, abatidaço. Te revela de uma vez. Eu tô cansadinho, cara. Pô, ontem eu fui dormir 4 da manhã, guerreiro. Saí do Beira-Rio 2h30. É duro, cara, é duro. Abaixo assinado para fazer uma estátua a Barcelos no Beira-Rio já. Que maldade. Abraço, Tiger. Manda um abraço aqui pro Mato Grosso, Nova Chavantina. Aqui tudo é Grêmio. Se ler, eu peço minha namorada em casamento. Ih, vazou, hein, Valdemar? Vai ter que comprar o anel. Vai ter que gastar com o anel. Tiger, Inter 3 vezes desclassificado na Copa do Brasil para o América Mineiro. Verdade. E um vice da Série B para o América Mineiro. Verdade. Se o Grêmio é o pai, o América é padrasto do Inter. Que maldade, eu ser seu apoio. A torcida gremista está se lavando. Vamos, Tiger, Grêmio passou, vamos, Grêmio, vamos, Grêmio. A tragédia do maior do Sul é maior que a façanha. Não sei, cara, hoje a gente abriu falando do Grêmio. Tiger tá de luto, não tô de luto. Qual é o almoço hoje, Tiger? Hoje tem batata doce assada
e sobrecoxa de frango. Bom almoço. Bom almoço. Tiger, fala pra Jordana que eu amo ela. Alô, Jordana. Alô, Jordana. O Leonardo Zata te ama, Jordana. Corre pros braços do Leonardo Zata. Tchau. Fala, César. E agora tem o concurso Marquespan, leva você ao estádio valendo um par de ingressos para Grêmio e São Paulo. Entra lá no Insta, no programa Donos da Bola RS, na publicação que está no feed e mande uma frase bem criativa sobre este gol de Jonathan Robert. A nossa equipe vai escolher as 3 melhores frases e os vencedores vão assistir ao Jogo do Grêmio com um acompanhante. Você tem até as 4 horas da tarde de hoje para mandar a sua frase. Então, não perca tempo, vá lá, @Donos da Bola RS e mande a sua frase. Meneghete. Boa, César. @Donos da Bola RS é o nosso Insta. Olha só, novidade. A partir desta segunda-feira, 5 de junho, tem novidades na programação da Rádio Bandeirantes. Os Donos da Bola, isto mesmo, este mesmo Donos da Bola que você assiste aqui na tela da Band, você poderá ouvir simultaneamente no 94.9 da Rádio Bandeirantes. Então, segunda-feira, a partir do meio-dia, os Donos da Bola na tela da Band, no YouTube e também na Rádio Bandeirantes 94,9. E logo após o Donos da Rádio, tem o apito final na Rádio Bandeirantes. Então, todo mundo ligado, tem que sair de casa, né? Tá em algum local que não tem uma televisão, o teu sinal de internet não tá bom, vai na Rádio Bandeirantes FM 94.9, que tu não vai perder o nosso Donos da Bola. Vamos para a enquete interativa, Paulinho, falando sobre este momento de dificuldade do Internacional. Porque o Internacional foi eliminado na Copa do Brasil. Subestimou o América no segundo tempo, 14. Não matou o jogo quando era preciso, 29%. A preparação física foi decisiva, 13. Substituições de Mano, 4. O grupo de jogadores é fraco, a mais votada, 40%. Lembrando a todos vocês que hoje, 7 da noite, 19 horas, Donos da Bola na Rádio Bandeirantes FM 94.9. A gente volta na TV amanhã, ao meio-dia. Alô, Alexandre Mota, teu Corinthians foi adiante, hein? Boa tarde, Meneghete, boa tarde a todos os integrantes dos Donos da Bola, por incrível que pareça, hein? Eu não apostava no meu time, não estava com muita fé, não. Não, foi bem, tá, recuperou e tal. Teve um gol meio duvidoso ali do Roger Guedes, né, mas tudo bem. É que o pessoal tá falando que a bola saiu, né? Isso, eu acho que ela... Não saiu, não. Você sabe que eu conheço o primo do colega do vizinho, do auxiliar do Gandula, do estádio, e ele disse que não saiu a bola. Não, ela saiu, mas ela saiu bem pouquinho. Só saiu um pouquinho, não saiu toda. Não foi nada assim também. Não foram 2 metros. É verdade. Saiu só um pouquinho, entendeu? Nada coisa pouca. Manda seguir e tal e vambora. Mas, o que é 1,5 metro, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Por favor, né? Não define a vida de ninguém. Parabéns ao Corinthians, vai adiante na Copa do Brasil. Tá certo, Meneghete. Ganha corpo. Tá certo. Um abração, viu? Valeu, Mota, bom programa.